Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e cliquem em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá, Dr. Vander Ferreira de Andrade, é o nosso colega, muito conhecido, reconhecidíssimo na nossa área de direito imobiliário, condominial e dentre outras especialidades, mas hoje aqui a gente vai ficar, né, Vander, com condomínio. Né? Ele deu uma boa ideia, ele vai nos dar essas informações pormenorizadas, o poder disciplinar do síndico. Né? A ideia foi dele, né? Só o convite, obviamente, que eu fiz, e fico muito honrada dele poder estar aqui comigo, ter comparecido e poder aceitar. Porque a vida da gente, né, Vander, é super corrida. Mas informação de qualidade, isso eu quero afirmar, aliás, afirmar pela minha parte, mas já é conhecido do público, é só mais, né, uma cereja do bolo que eu coloco, né, o Vander. Então, vamos lá, o poder disciplinar do síndico. Vou falar um micro currículo dele, porque o currículo dele vai estar aqui, né, no vídeo, para que vocês possam conhecer os vastos conhecimentos do Dr. Vander. Então, ele é professor, advogado especialista, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Então, é só um micro aqui, só para vocês terem ideia, né, desse grandioso, né, conhecedor do direito. E eu também vou aproveitar, né, que eu vi aqui, eu quero dar uma dica para vocês de um best-seller dele aqui. Ele gentilmente me presenteou, aqui a dedicatória dele, um livro de extrema qualidade, o Manual do Síndico Profissional. O Dr. Vander está lançando ele na 2ª edição, de tão bom que é, né, atualizado e revisado. O preço, gente, é super acessível, né? Conhecimento, não vou nem dizer, né, a vastidão do conhecimento que ele coloca nesse livro, e ainda mais, né, Vander, você ainda incluiu nesse micro precinho a parte postal, então já está incluído. Então eu quero que o Vander também diga para vocês os maiores detalhes para esse contato. Então, menos delongas, né, vamos lá então, Vander, o poder disciplinar do síndico. Por favor, com a palavra. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Não é a primeira vez que nós temos a honra, né, de atender essa convocação da nossa querida Vânia Baeta. A Vânia, que é aí uma ilustre conhecedora, profissional, gabaritada, reconhecida, não somente em nível local, reportando-se ao Rio de Janeiro, mas já extravasando as fronteiras, né, do estado fluminense, chegando aí a vários estados do Brasil, o seu nome e a sua contribuição para o cenário jurídico. Então, aqui, o meu agradecimento, tá, Vânia, por essa lembrança, né? E, a par da amizade, também para tentar trazer aqui para o seu público esta abordagem, né? Que é um tema que me parece muito pouco comentado, embora extremamente vivenciado. No dia a dia do síndico, ele enfrenta esse desafio, que é o de aplicar penalidades, e, no entanto, isso tem sido agora, com muita frequência, questionado, e muitos problemas dessa ordem têm esbarrado nos tribunais. Daí porque eu entendi importante trazer algumas ponderações, algumas considerações sobre este poder do síndico, sobre esta prerrogativa, qual seja a de poder aplicar penalidades nas situações que a lei permite que ele possa aplicá-la com autoridade, com legitimidade e dentro da legalidade. Fala um pouquinho do seu livro, eu vou também dividir esse vídeo, né? São 30 minutos, o integral, para quem tiver disponibilidade de assistir. Também nós vamos colocar em perguntas, porque também nós vamos fracionar esse vídeo em perguntas de, né, respostas, provavelmente 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos, aí fica com o Dr. Vander, né, conforme a explicação, para que vocês, então, também, quem tem menos acesso, vai direto à pergunta em termos de tempo, acesso de tempo, vai direto na pergunta. Então, esse vídeo vai se transformar em 4 vídeos, então vou transformar, então, as perguntas, né, o conhecimento do Dr. Vander em perguntas. Mas fala um pouquinho desse livro aqui, Manual do Síndico Profissional. Esse livro, ele é fruto de uma experiência que nós tivemos aí, coordenando cursos de formação de síndicos em todo o Brasil.
Nós já capacitamos mais de 5 mil síndicos no Brasil e essas experiências fizeram com que nós coletássemos, né, o material produzido ao longo desses anos para poder entregar justamente para os operadores do mercado condominial que viam a necessidade de ter um grupo de informações consolidado e de fácil acesso. A linguagem, ela não é uma linguagem difícil, muito pelo contrário, a nossa tentativa foi de traduzir uma linguagem simples, fugindo, né, do juridiquês, fugindo do rigor da ciência da administração. Está cheio de diabinha, Wander. Está cheio de diabinha aqui nas minhas leituras. Que bom. Então, ele está disponível e tem 2 caminhos, caso você queira adquiri-lo, né? Um é através da própria editora Nelpa, de São Paulo. Lá na editora Nelpa, você acessa pelo site da editora Nelpa, www.nelpa.com.br. Lá está por R$ 80,00 mais frete. Sai mais ou menos R$ 100,00. Quem quiser comprar diretamente comigo, eu tenho uma promoção aí que eu divulgo vez ou outra, né? E ela, se porventura for adquirido comigo diretamente, o livro sai por R$ 60,00, frete incluso, né? Então, através aí das minhas redes sociais, Wander Andrade Facebook, Wander F. de Andrade Instagram, você me localiza facilmente e eu vou ter o prazer de te atender. E o Dr. Wander está sempre aqui com a gente. Ele é de São Paulo, mas ele está meio que misturado aqui com o Rio de Janeiro. Acho que ele já foi adotado por aqui, né, Wander? Não é só comigo, não. Colegas aí também já estão pegando um tasquinho do Doutor Desconhecimento do Dr. Wander. Só aqui, para rapidinho, olha, ele tem capítulos: síndico profissional, desafio da gestão. Não vou falar todas não, gente, porque ele é pequenininho, entre aspas, mas ele tem um conteúdo, assim, bem legal. Desafios da gestão condominial, uso anormal da propriedade, conselhos condominiais, obras em condomínio, né, ética do síndico profissional, coisas relevantíssimas para a gente, né? Eu até, você comentou, né, Wander, logo no início, que está desaguando lá no judiciário uma série de situações: manutenção condominial, gestão financeira, gestão de conflitos, que é a minha paixão. Está aqui, o Dr. Wander também é especializado, não só em gestão de conflitos, como em LGPD também, mas não é o nosso caso hoje, isso fica para os próximos convites. Então, ou seja, excelente o conteúdo, né? Aproveitem, dê uma olhadinha e usem como Bíblia mesmo, né? Uma espécie de orientação no seu trabalho ou até mesmo no estudo, né? Conhecimentos nunca é demais. Mas vamos então ao conteúdo, Dr. Wander, o poder disciplinar do síndico. Primeira pergunta: quais os tipos de penalidades aplicáveis ao condômino transgressor? Muito bem. Nós sabemos que viver em condomínio é ter que, de alguma forma, nos curvarmos ao interesse da massa, do coletivo. E, vez ou outra, há pessoas que parece que elas não estão preparadas para o convívio, não estão preparadas para o respeito para com o próximo, e não raro acontecem essas transgressões às normas condominiais. Vimos aí e temos assistido, por exemplo, mesmo nos tempos de pandemia, pessoas circulando sem máscaras nas áreas comuns, pessoas transitando, por vezes, sem as vestes e sem as roupas adequadas para determinado espaço de circulação, problemas nas garagens, problema com som, com barulho, com ruído, com festas, uso inadequado das áreas comuns, como piscina, churrasqueira, causando uma sensação de desordem no condomínio. E quando isso acontece, o síndico ele tem que agir. Ele não pode ficar inerte diante das situações que chegam ao seu conhecimento. Claro que nós não advogamos a tese de que o síndico deva punir sempre. Muito pelo contrário. O síndico ele tem que ter uma atividade pedagógica, uma atividade conciliatória, uma atividade pacificadora nos conflitos. Nós sempre defendemos isso. Mas vamos lembrar que há situações em que o uso da norma punitiva ela se faz necessária. Particularmente quando se tratam de reiterações, de reincidências do condômino transgressor às regras de convivência. Aquelas normas que estão tanto na convenção quanto no regulamento interno e outras que foram
transportadas a partir das atas de assembleia, que também podem criar deveres e obrigações dentro do condomínio, elas não são criadas no interesse de uma ou outra pessoa. Elas devem ser normatizadas, elas devem ser positivadas a partir do interesse coletivo, a partir do interesse da comunidade. E um condomínio é uma microcomunidade. Portanto, nas convenções de condomínio, normalmente nós vamos encontrar 2 tipos de punições que o síndico pode aplicar ao condômino transgressor. Uma delas é a advertência. E a advertência, ela tem sido muito mal compreendida. Há muitos que acham que a advertência, particularmente aquela que é escrita, que é reduzida a termo, ela é apenas um puxão de orelha, por assim dizer. Quando, na verdade, ela inaugura o registro das transgressões documentadas de um condômino no que diz respeito à sua conduta e ao seu comportamento para com as regras de convivência. Portanto, há que se ter cuidado, inclusive na aplicação de advertências, tanto no que diz respeito à elaboração do termo de imputação, à própria escrita e à redação do texto da própria advertência. Não se pode exacerbar, exagerar na descrição do comportamento, ainda que ele tenha sido altamente desrespeitoso para com os demais. No entanto, a advertência ainda é a melhor das penalidades, porque ela não mexe no bolso do condômino transgressor. Ela mexe no brio, ela mexe no íntimo. Ninguém gosta de receber uma advertência. Não é raro também condôminos tentar justificar, tentar contranotificar o síndico por ocasião dessas advertências, mas a que mais preocupa os condomínios e os condôminos são as multas. As multas previstas muitas vezes na convenção de condomínio e outras multas que estão previstas no próprio Código Civil. Tanto as multas previstas na convenção quanto as multas previstas no condomínio, previstas no Código Civil, elas têm que ser precedidas, tal e qual a própria advertência, de um termo de imputação. Você pode dar outra denominação, não tem um rigor aqui terminológico, né, para o documento que você queira elaborar. Mas uma coisa é certa, você tem que dar ciência à pessoa e oportunizar a ela o direito de exercer a sua defesa, exercer o contraditório e exercer a ampla defesa. Desse tocante, se porventura esse condômino pedir, por exemplo, ou fizer a juntada de documentos, de fotos, pedir para que outras pessoas sejam ouvidas, para que se esclareça a verdade, ele tem esse direito. No entanto, o que nós temos assistido com muita frequência é alguns síndicos aplicarem penalidades, sejam elas a advertência, seja ela a multa, sem observar o comando constitucional. Sim, constitucional. O artigo 55 da Constituição determina, né, aos acusados em processo administrativo e judicial, e esse procedimento interno do condomínio é um procedimento administrativo, tem que ser assegurada ampla defesa e contraditório. Portanto, quando essas penalidades são aplicadas ao condômino sem observância do direito ao contraditório, normalmente essas multas são anuladas na justiça. Isso mesmo. E a depender do caso concreto, o síndico é ainda condenado a ressarcir ou de alguma forma indenizar aquele que foi penalizado com algum tipo de compensação, algum tipo de valor econômico, tanto por força do chamado dano moral. Então, nós temos aí um repertório jurisprudencial gigantesco, né, de decisões judiciais. Portanto, eu recomendo que os síndicos sejam muito cautelosos no exercício do poder disciplinar. Perfeito, Wander. Te dou um exemplo aqui, gravíssimo, né? Foi uma invasão de um imóvel onde eu assessoro o condomínio.
Isso está em judiciário, porque o condômino ele não quis pagar, quer dizer, nós fizemos uma série de contatos com ele e tal, e pedimos para evitar isso, mas ele reincidiu, ou seja, foi um imóvel que são proprietários fora do Brasil, né? Então você já imagina a dificuldade em que a gente tem nesse sentido. Mas trouxe vários problemas no condomínio que a gente não teria dentro do direito, como intervir condomínio em imóvel particular, né? E sim o proprietário. Mas só que ele colocou esse proprietário no prédio, invadindo esse outro vazio com proprietários, como eu te falei, fora do Brasil, estava trazendo problemas na massa condominial. Por isso é que o condomínio precisou intervir. Mas a gente tentou fazer, quer dizer, houve o esvaziamento do imóvel e tal, mas a gente tentou, a gente teve despesas, teve que contratar segurança, olha o nível, né? Então, exatamente nesse tipo. Que penalidades aplicáveis essa que você fizemos, entre aspas, todas essas, nos acautelamos em fazer a multa, por fim, resultou na multa, a multa da convenção, convencional, mas o que nós fizemos por cautela? Desvinculamos a multa do recibo de condomínio, para não ficar atrelado, para não dizer, até porque o próprio condomínio ia ficar penalizado, porque se ele não paga a multa, ele também não paga o condomínio, e aí poderia se tornar um inadimplente quanto mais. Então não era também esse o nosso propósito, a massa condominial já estava prejudicada, em relação a uma série de situações, segurança financeira também, porque a gente teve que dispor financeiramente, né, dessas cautelas de segurança, mas resumo, ele não pagou, foi na justiça, né, a multa, isso daí está com juros, com correção monetária, recorreu. Então você veja a importância dessas penalidades aplicáveis, mas é um caso que eu dei exemplo de absurdo, seria até uma expulsão, né, um condomínio antissocial mesmo a gente não tendo amparo legal. Mas eu estou só relevando esse meu exemplo de que todos os métodos, inclusive constitucionalmente falando, como você bem apontou, o legítimo poder de defesa legal, a notificação que a gente tem que fazer, com prova de recebimento, né? Porque aí também é contestar, eu não fui notificado, não recebi. Então, todas essas cautelas, né, Wanda, a gente ainda tem que ter. Por mais direito que o síndico tenha, por mais direito que nós assessoramos o síndico no papel de assessores, de assistentes, né, quando a gente é contratado nesse sentido, que foi o meu caso, então você veja que até isso, essas cautelas, né, cuidado, né, em fazer sim o direito de defesa da outra parte, por mais absurdo conforme o caso que eu citei aqui, mas mesmo assim contestou, que não foi notificado, não teve ampla defesa. Nós fizemos 5 assembleias para ele se defender, ele disse que não, mas ele foi na Assembleia, ele assinou, olha só, né? E você veja bem que a gente tenta, e mesmo assim, com todas as cautelas legais, e aí vem essa tua observação muito ponderada. Acaba no judiciário, né? E ainda o síndico é anulado, tudo isso, no nosso caso não, porque já foi segunda, terceira instância e está voltando para execução. Ganho de causa para o condomínio, nesse caso da multa, agora é fase só, né, de prazo aqui, prazo ali, mas a importância do síndico realmente atentar para as penalidades e as formalidades da defesa da outra parte, documentalmente falando, né, Wander, porque também se não comprovar que, eu mandei a notificação e não tem recebimento, acabou também, né, vai ser anulada a multa. Muito, muito bom, se eu pudesse, eu só queria fazer essa observação de coisas, né, que a gente vive no trabalho, que parece ser impossíveis e absurdas, mas é a grande realidade, mas que o síndico aqui, com a sua orientação, ele pode se acautelar mais ainda, além dos conhecimentos que ele tem. Tá? Obrigada pela sua exposição, Wander. Vamos para a segunda pergunta. Visitantes e inquilinos podem ser multados, Wander? Visitantes e inquilinos podem ser multados? Boa pergunta, né? O poder disciplinar do síndico é um poder restrito, não é um poder ilimitado. Eu costumo dizer que o poder disciplinar do síndico ele pode ser dirigido para 3 situações, e tão somente estas. Número 1, para os condôminos. Então, os condôminos estão sob o alcance do poder disciplinar do síndico. Número 2, para os empregados do condomínio, porque os empregados do condomínio podem praticar transgressões
ao contrato de trabalho e, naturalmente, o síndico, como representante do condomínio, que é o empregador não é o síndico, o empregador é o condomínio, mas o síndico representa o condomínio, pode também aplicar penalidades, aquelas previstas na CLT, para os empregados em função de transgressões contratuais. E a terceira possibilidade de aplicação de penalidades é as empresas contratadas que prestam serviços ao condomínio, a depender da forma como o contrato foi redigido. Eu, como advogado, que, assim como você, assessoro condomínios, eu tenho sido muito insistente em fazer a revisão de contratos, sempre deixando para o síndico a possibilidade de estabelecer uma cláusula punitiva, uma cláusula penal no contrato, para que aquela empresa, eventualmente não cumprindo com a sua obrigação contratual, se sujeite a uma penalização. Mas isso tem que estar no contrato, sob pena de invalidade. Portanto, os inquilinos, os visitantes, os não moradores e, portanto, não condôminos, estes não podem ser punidos diretamente pelo síndico, mas eles podem ser alcançados pela penalização, particularmente os inquilinos. Por quê? Os locatários, eles assumem deveres por força do contrato de locação. A maioria dos contratos de locação residencial, por exemplo, também alguns comerciais, estabelecem para o locatário o dever de arcar com as despesas condominiais, particularmente as despesas condominiais ordinárias, e isso tem sido aceito, tanto pela doutrina, pela jurisprudência. A mesma possibilidade se dá para o pagamento dos tributos, e, portanto, se a causa daquela transgressão foi o comportamento do locatário, vamos imaginar, o locatário fez festa altas horas da madrugada, desrespeitou o horário do salão de festas, ou fez essa festividade dentro da sua unidade privativa. Naturalmente que ele, locatário, praticou uma transgressão às normas condominiais. Na verdade, o síndico não vai punir o locatário, ele vai estabelecer a punição para o condômino, que é o titular do direito de propriedade. Porém, essa multa, eventualmente cogitando-se de uma multa, nesta hipótese, ela haverá de ser paga, em última análise, pelo locatário, por força do contrato de locação. Agora, olha que curioso, se porventura esse locatário não pagar esta multa, o condômino terá que pagar, porque quando um condômino loca uma unidade e ele está exercendo um desdobramento do direito de propriedade, diz o Código Civil que quem tem propriedade tem direito de uso, tem direito de fruição, tem direito de disposição, em alguns casos até de destruição do imóvel. Não é no caso dos condomínios, claro que não. Mas o direito de fruição, ele permite ao condômino, por exemplo, alugar o imóvel e fruir, né, os frutos civis, cujo maior exemplo é o aluguel ou os aluguéis. Então, quando ele exerce essa atividade, que não é necessariamente uma atividade econômica, mas é uma atividade que traz renda, ele assume alguns riscos. Então, toda vez que nós atuamos, que nós agimos, que nós fazemos no mundo exterior, nós assumimos riscos, né? Se eu sair da minha casa dirigindo o meu carro, eu assumo um risco. Se eu sou proprietário de um imóvel, eu alugo um imóvel para uma pessoa, se esta pessoa praticar uma transgressão condominial, eu devo colocar lá no contrato uma cláusula que ela fica responsável por pagar aquela multa e passa a ser um dever do locatário. Mas, como a atribuição da prática transgressional se vincula à unidade e não à pessoa do transgressor, nesse tocante, em última análise, o condômino também será responsável. Mas eu queria abordar duas questões que você falou, que eu achei muito bacana, quando você falou de uma hipótese, né? A do síndico, por exemplo, presenciar a transgressão. Outro dia desse, um síndico me perguntava: doutor, não precisa dar ampla defesa nem contraditório para o condômino, porque eu vi, eu presenciei, eu sou a testemunha ocular de que ele transgrediu as normas do condomínio, né? Pois é, isso é o que se chama de fato notório.
O fato notório, antes da Constituição de 88, permitia que você pudesse, pelo fato notório, punir diretamente. No entanto, com o advento da Constituição de 88, o direito ao contraditório e ampla defesa passaram a ser prerrogativas indissociáveis dos acusados. E um condômino, ele pode ser acusado de praticar uma transgressão. Então, mesmo o fato notório, mesmo aquela transgressão, digamos assim, vista por todos, filmada, documentada, com testemunhas, né, em grande número, ela tem que ser objeto de uma notificação, tem que ser objeto de uma imputação. E eu estou aqui nas minhas mãos aqui com uma defesa, lógico que eu não vou mostrar, né? Mas eu só vou mostrar o verso. Olha que coisa, Vânia, 3, 4, 5, 6 laudas de defesa. Ou seja, olha o grau de judicialização que os condomínios chegaram. Então, naturalmente, que um síndico teria muitas dificuldades de rebater uma defesa com 6 laudas que foi feito por um morador que é advogado. Então, vejam vocês, nós temos aí no Brasil mais de 1 milhão de advogados. Quem não é advogado conhece um, e temos visto aí condôminos socorrerem-se de advogados para elaborar suas defesas. Portanto, elas se transformaram em instrumentos técnicos que exigem a participação de advogados. Portanto, os condomínios hoje não podem abrir mão de ter uma assessoria jurídica diferenciada, especializada em direito condominial, porque o grau de sofisticação da gestão ele está muito elevado. E eu digo mais, a tendência é se transformar em algo cada vez mais difícil, cada vez mais litigioso e, como eu sempre digo, né, os condomínios, eles são recortes da sociedade, eles são micro-sociedades. Se a sociedade que nós convivemos, e nós sabemos, ela está muito conflituosa e muito litigiosa, no condomínio não será diferente. Exato. Nós vamos ter essa gama de conflitos, essa gama de litígios, e eu diria mais acentuado, porque os conflitos que nós temos nas nossas vidas pessoais com pessoas em geral são normalmente distendidos no tempo e no espaço. No condomínio, as tensões e os conflitos são, digamos, dentro de um espaço mais contido, dentro de um espaço mais circunscrito. Então, essas tensões podem realmente se transformar em algo muito preocupante, né, se não forem bem conduzidas. Portanto, respondendo à sua pergunta, né, os locatários e os visitantes poderão ser impactados indiretamente, nunca diretamente. Né? Sim. Só ainda afirmando dentro do que você colocou, Wander, lembrando que nós temos, né, nós advogados e os síndicos também, respeitar a hierarquia das leis. Né? Então, a Constituição Federal, a nossa lei magna, é superior. Se ela diz que tem que ter o direito de defesa, exercer e devidamente comprovado, tem que ter, independente dessa colocação que você fez. Eu vi, fotografei, filmei, testemunhas, o prédio inteiro, não importa, está ali na Constituição. E ela é a lei maior. Então, só mesmo somando as suas colocações, né? E realmente, visitantes e inquilinos são indiretamente. O nosso, entre aspas, proprietário, né? E direito é diretamente, realmente, com o proprietário e indiretamente a quem dá causa. Mas é importante essa sua colocação, porque muitos, não é o inquilino que paga. Não é bem assim. Se ele pagar, ótimo, até porque ele causou. Mas se ele não pagar, é o proprietário, ou seja, o condômino. Né? Muito bem colocado aí. Então, só esse adendo aí que eu coloquei, porque você já tinha respondido isso na primeira pergunta, mas como a gente também vai dividir nessas outras subperguntas, né? Lembrando que a hierarquia das leis ela tem que ser respeitada. Então, ou seja, está na convenção, mas ela não pode também, né, contrariar as leis superiores. E por aí vai, mas eu não vou ficar tecendo esse comentário, mas a Constituição é a lei maior. Então, se lá diz, temos que fazer realmente, o síndico também tem. E como você falou, importantíssimo, condomínio mais não é para amadores, né?
o Wander. Aquela época em que eu sei que ainda temos, nós sabemos que trabalhamos no meio, que ainda temos muitos síndicos moradores, síndicos aposentados, que até têm capacidade pela experiência, não até pelo conhecimento, porque tem uma assessoria, uma administradora ou um advogado para isso. Mas não é mais para amadores. Então, realmente, há mais necessidade de uma profissionalização, de um conhecimento maior, não propriamente dito, um diploma, não é isso que eu estou comentando de profissionalização, mas sim de um conhecimento maior e, realmente, assessoria jurídica da área condominialista, né, Wander? Porque essas, como você falou, essas 6 laudas aí da sua defesa, né, as experiências que nós adquirimos, isso não está escrito. Não está em nenhuma legislação, nenhuma jurisprudência, nenhuma doutrina. Mas isso corrobora a forma da gente colocar na peça processual, né, e fazer ali a conexão com as legislações ou com, né, as defesas dentro da jurisprudência e doutrina e súmulas que são pertinentes. Então, realmente, o síndico é necessário e deve ter assessoramento jurídico para tudo, nem que seja previamente, como é o nosso caso, você citou e eu também, ou até em caso pontual, né? Contrate um, se não tem, contrate um, que é para que amanhã, né, não tenha um problema maior do que o hoje, né? Passar então para a terceira pergunta, Wander, e última. O que se deve entender por direito de defesa do condômino, perdão. Repetir. O que se deve entender por direito de defesa do condômino? Muito bem. Você citou há pouco também, né, Vânia, um equívoco e uma certa comodidade do síndico em valer-se da administradora para seja o que for. Então, eu quero alertar os síndicos que prestigiam o seu programa, o seu canal, para que eles não cometam o equívoco que muitos vêm praticando. Ao que eu me refiro? Veja, eu tenho observado que alguns síndicos, ao contratarem a administradora, delegam para ela uma série de funções, e isso é plenamente possível. O próprio artigo 1348 do Código Civil autoriza a delegação de atividades, de funções próprias do síndico, uma vez aprovadas pela Assembleia Geral de Condôminos. Todavia, algumas dessas questões devem ser transferidas ou delegadas com cautela maior. Eu exemplifico. Vamos imaginar aqui que eu tenha que emitir um boleto e mandar um boleto. É uma coisa simples. Então, um condômino menciona, olha, não recebi o boleto, não recebi a informação ou a correspondência. O síndico pode simplesmente chegar para a administradora, olha, manda para ele o boleto, manda para ele a correspondência, está tudo certo. Agora, ele não pode fazer assim para a administradora, olha, manda a notificação, manda a multa, né? Por quê? Primeiro, porque, como nós dissemos há pouco, né, nós chegamos num grau de sofisticação nos condomínios que os questionamentos às ações do síndico estão se tornando cada vez mais rigorosas, cada vez mais profundas em termos de conhecimento técnico. Nós sabemos que muitos síndicos não são advogados, nem precisam ser. Nós temos síndicos notáveis, como você muito bem exemplificou, moradores, aposentados, que estão lá albergados, né, pela legitimidade, às vezes 10 anos, né, sendo reeleitos, reconduzidos ao cargo, são pessoas queridas na sua comunidade e ainda assim transferem para a administradora uma atividade que, na verdade, não deveria ter sido entregue aos seus cuidados. Por quê? Porque a administradora ela faz atividades de gestão. Não é o caso a aplicação de multa, não é o caso a aplicação de advertência. A aplicação de advertência, a aplicação de multa, são atos do poder disciplinar. Ou seja, não é qualquer pessoa que tem poder disciplinar. Somente tem poder disciplinar quem a lei diz que tem. Por exemplo, os conselheiros não têm poder disciplinar. O subsíndico não tem poder disciplinar, exceto se ele estiver substituindo o síndico, e neste caso, ele deixa de ser temporariamente o subsíndico para ser o síndico em exercício. Porque o
poder disciplinar no condomínio sempre estará atrelado ao síndico. Esse é o primeiro ponto. Então, é a questão da competência. Só pode aplicar penalidade quem é competente. Há situações, Vânia, assustadoras. Eu já vi casos da multa ser assinada pela administradora. A advertência vir assinada pela administradora. Ou da advertência, da multa, não vir assinada. Ou seja, um dos elementos fundamentais do ato administrativo, do ato jurídico, é o agente capaz, o agente competente. Nenhum ato jurídico se sustenta se ele não tem capacidade. Portanto, a capacidade, que nesse caso é o poder disciplinar, só pode ser atribuída ao síndico. Muito bem. Claro que ele pode delegar para o advogado a elaboração do termo, a elaboração da notificação prévia, a elaboração do próprio termo de imposição de multa. Mas ele deve assinar estes termos, porque ele é a autoridade competente. Este é um ponto. E como eu estava dizendo para você, esse direito de defesa dos condôminos, eles estão também assistindo o seu programa, prestigiando outros encontros onde o conhecimento está sendo disseminado, democratizado, né? E algumas multas são extremamente pesadas no bolso, né? Então, você falou há pouco também da possibilidade da multa vir dissociada da cota condominial, mas essa é uma opção da gestão. A multa pode vir junto da cota condominial, é uma possibilidade. Cabe ao gestor ver o que é melhor para ele naquele momento, sim. Um caminho ou outro, né? Mas, seja por um caminho, seja por outro, eu já vi situações de convenções que estabeleciam multas no seu patamar mínimo mais elevadas que a própria cota condominial. Não é? Então, eu também tenho orientado uma coisa que deve estar associada ao princípio da ampla defesa, que você perguntou, que é o princípio da proporcionalidade. O que quer dizer isso? Porque se o síndico não obedecer a esse princípio da proporcionalidade, a multa pode ser anulada também. A penalidade pode ser anulada. O que eu me refiro à proporcionalidade? Eu quero dizer o seguinte: na primeira transgressão, se não for uma transgressão aviltante, se não for aquela conduta altamente desrespeitosa aos demais condôminos, não se orienta para que se aplique a multa diretamente. Aplica a advertência. A primeira penalidade deve ser, como regra, a advertência. Mas no termo de advertência é muito importante que se alerte aquele condômino transgressor que, se porventura ele voltar a cometer aquela conduta ou comportamento semelhante, ele será multado. Sim. Então ele foi alertado, ele já foi avisado, e aí vai depender muito da qualidade do texto das convenções de condomínio, que é um outro assunto, né, para a gente conversar um outro dia aqui. As convenções de condomínio, bem elaboradas, elas prevêem a aplicação da multa dentro de patamares, observando-se graus de intensidade, de gravidade. Portanto, normalmente, dentro do seu poder discricionário, que é o poder disciplinar do síndico, uma convenção bem elaborada, ela vai dizer assim: olha, a multa poderá ser, e eu recomendo que ela seja num percentual da cota condominial. Por exemplo, de 10% da cota condominial, de 20%, de 30%, até 100% da cota condominial. Vamos imaginar, portanto, que a minha convenção, ela diz que a multa a ser aplicada é de 30% a 80% da cota condominial. Na primeira imposição de multa, eu não devo extrapolar e já aplicar o maior quantitativo de multa possível, chegar já nos 80%. Não, vamos aplicar 30%. Se ele voltar a cometer essa conduta, vamos aplicar 40%, 50%, 80%. E se nada der certo, aí nós vamos ter que nos socorrer do Poder Judiciário.
porque você falou há pouco do condômino antissocial. O condômino antissocial, pouco pode ser feito em face dele com as regras vigentes hoje previstas no Código Civil. Existem multas pesadíssimas, multas que podem chegar até 10 vezes o valor da cota condominial, a lei prevê esta possibilidade, mas pasme você, há pessoas que têm recursos financeiros e que bancam o pagamento dessas multas e desconsideram, né, o dever de viver bem, de respeitar a comunidade. É neste momento que o síndico, que não tem o poder de expulsar um condômino, a lei não lhe deu esse poder, vai ter que se socorrer do judiciário. E o judiciário, na hipótese de aplicar a expulsão ao condômino antissocial, também não vai encontrar na lei a possibilidade de assim agir. No entanto, a jurisprudência já vem construindo com grande, digamos assim, repertório, já um forte repertório jurisprudencial que dá ao judiciário a possibilidade de expulsar o condômino antissocial. Esse condômino não perde a propriedade, não perde o direito de fruição, pode alugar o imóvel, não perde o direito de disposição, pode vender o imóvel, mas ele perde o direito de uso. Ele não pode exercer o direito de uso, portanto, ele é atingido parcialmente no campo dos desdobramentos dos direitos de propriedade. Por outro lado, quando você fala também nesta possibilidade de expulsão do condomínio antissocial, em que pese você não ter lei, mas ter jurisprudência, já há também grande amparo da doutrina apoiando esta medida. Eu me refiro ao meu grande amigo, né, meu dileto amigo, professor Silvio de Salvo Venosa, que, inclusive, textualmente já afirmou categoricamente ser possível, do ponto de vista jurídico, a expulsão do condômino antissocial. Portanto, doutrina, jurisprudência, prática apontam para essa possibilidade. Mas cuidado, se você não tiver um dossiê, um histórico, uma farta documentação comprobatória e lastreada em respeito ao princípio da ampla defesa, do contraditório, em todas aquelas multas que foram aplicadas anteriormente, em todas as advertências que foram aplicadas anteriormente, esse condômino antissocial ele vai destruir a acusação do síndico como uma criança destrói um castelo de cartas, como uma criança destrói um castelo de areia lá na praia, com a maior facilidade. Isso. E ele não foi feito com cimento, né? Ele não foi feito com vigas, com estrutura. E, portanto, as vigas e as estruturas de uma boa punição, de um bom termo punitivo, de um ato punitivo, são, na verdade, o contraditório, a ampla defesa, a documentação, como a Vânia Baeta também citou aqui, o termo de recebimento, comprovante de que ele recebeu, né? Embora, se você manda por e-mail e ele responde, menos pior, né? Ou seja, a resposta do condômino àquele termo representa implicitamente o seu recebimento. Mas a Vânia alertou, né? Porque tem, assim como tem os condôminos tradicionalmente contumazes e inadimplentes, nós temos também os condôminos contumazes em praticar transgressões e tentar fugir da imposição do poder disciplinar do síndico. E se ele não for bem assessorado, ele vai rir por último. E nós não queremos que ninguém ria por último. Nós queremos que tudo seja feito conforme legalidade. É isso que a gente quer. Exatamente. A gente quer harmonia no condomínio, quer que o síndico tenha uma gestão dentro daqueles parâmetros, ou seja, tem que cuidar do condomínio e não ficar cuidando de mais problemas, né? Problemas, inclusive, de condômino antissocial. Nós somos contratados para isso. Recomendo que seja contratado por pessoas que têm essa expertise condominial, como o próprio Dr. Wander comentou, porque, com certeza, é um investimento, não é um preço, né? Vai evitar até muitos outros problemas no futuro. Mas agradeço, Wander, nós estamos passando aqui da nossa hora.
De novo, a super dica, Manual do Síndico Profissional. Quero que o Dr. Wander, mais uma vez, mencione os contatos. O custo é pequenininho, o conteúdo é uma bíblia dentro do direito, né, do condominial, imobiliário. Então, tem uma série de situações, uma série de dicas, e a linguagem, como o Wander já mencionou, é super fácil, ninguém precisa ter mestrado, doutorado, pós-graduação. É prático, a leitura prática do dia a dia, exatamente do que ele mencionou no início do nosso vídeo, né? Você trazendo esse trabalho conforme o teu dia a dia, e aí transformou em livro, que é muito mais rico, não é só em legislação, né? É o conhecimento que não está escrito na lei, mas o que a gente traz. Então, essas dicas, essas super dicas aqui, então, tá no livro do Dr. Wander. Wander, vou passar a palavra final para você. Quero te agradecer mais uma vez, é uma enorme alegria estar com você, hoje e sempre. Você sabe que eu te acompanho, sou tiete, sou aluna, né? Então, estou sempre aprendendo com você, com as suas dicas, com o seu livro principalmente, que eu estou indo lá e está cheio de abinha aqui para poder consultar aquelas cerejas mais do que do bolo, né? E sigam o Dr. Wander, né? Wander Ferreira de Andrade, ou Wander F. de Andrade, ou Wander Andrade, porque esse menino aí tem muito conteúdo para a gente, ele é super generoso e didaticamente também maravilhoso. Então, só tem coisas boas. E, mais uma vez, finalizando, o Wander, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Teremos outros convites, outros temas tão palpitantes, porque a sua experiência é de suma relevância para mim, que estou aprendendo também, assim como para todos que venham a se beneficiar desses conhecimentos no canal. E lembrando, as nossas lives, webinar, são todas gratuitas, né? Então, o conteúdo é realmente informativo, isso é muito importante. Então, Wander, aqui já fica o convite para uma próxima, né, para a gente se agendar, e passo então aí mais uma vez a palavra final para você, lembrando de comentar novamente do seu livro, do seu super, hiper, mega livro, O Conteúdo. Bom, Vânia, mais uma vez eu registro aqui meu agradecimento a você. É sempre um prazer estar com você pessoalmente ou mesmo virtualmente. É um encontro sempre muito gratificante. E dizer, para quem tiver interesse neste livro, nesta obra, né, não somente nisso, né, em um aconselhamento profissional, num apoio, eu como professor estou aí sempre tentando ajudar meus alunos de hoje, de ontem e de sempre, né? Então eu disponibilizo o Facebook, Wander Andrade, o Instagram, Wander F. de Andrade, e você me acha facilmente, nós podemos ter as tratativas. Mas eu queria dizer, né, que a Vânia está longe de ser uma aluna, viu? Ela é uma grande professora, nós é que aprendemos com ela. Vânia, um grande abraço, um grande beijo para você, sucesso em todas as suas empreitadas. Amém, nós todos, saúde, saúde para a família, um beijo no coração, Wander, e até daqui a pouco, até a próxima, com mais conteúdos enriquecedores. Para mim, eu vou te dizer, eu aprendo sempre, a gente não nasce nunca, a gente pensa que sabe, mas de repente tem mais uma linha ali que a gente, opa, peraí, por que não? E, né? E os colegas como você estão dando aí essas dicas para mim e para o meu público. Mas eu agradeço muito, inclusive também o Wander faz cursos, né, coordenador de curso de pós-graduação, em que eu tive a grande satisfação também de ser convidada por ele. Então, acompanhe o Dr. Wander, que vocês vão ter muitas novidades e conhecimentos que é de vasto, né, em relação a esse menino, a esse grande pequeno menino, tá bom? Beijo mais uma vez. Beijo no coração, Wander. Fica com Deus, beijo na família. Tchau, tchau, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.